A inteligência artificial disparou, né? A tecnologia avançou numa velocidade impressionante. Mas as regras, a governança para gerenciar tudo isso parece que ficaram para trás, numa corrida para tentar alcançar. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que isso significa para as empresas e, claro, o que elas estão fazendo para resolver essa questão. Bom, vamos começar com este número, 60%. Essa é a fatia de organizações que já dizem ter um uso avançado ou maduro de IA. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a IA deixou de ser aquele experimento de laboratório, sabe? Ela agora é uma ferramenta central, totalmente integrada no dia a dia dos negócios. E é aqui que o nó aperta. Com tanta gente usando a tecnologia de forma tão intensa e rápida, a grande pergunta que fica no ar é: será que os nossos sistemas de controle, as nossas regras, estão realmente preparados para essa nova realidade? Então, para começar, vamos entender esse cenário. A IA não é mais uma promessa para o futuro, não. Ela já é o presente. É uma ferramenta de negócios estabelecida que já está rodando em vários setores e operações. E se a gente olha mais de perto, os números são ainda mais reveladores. Pensa só. Quase um quarto das empresas, 23%, já estão usando IA generativa em produção. Isso é um salto gigantesco. A tecnologia foi de novidade para a infraestrutura crítica em muito pouco tempo. E vale ficar de olho naqueles 37% que ainda estão na fase de experimentação. Eles são a próxima onda, que vai deixar esses desafios de governança ainda maiores. Agora, a gente entra na segunda parte, e é aqui que a história dá uma virada. Vamos ver como os sistemas que deveriam controlar a IA estão, na verdade, perigosamente desatualizados. Tem uma frase no relatório que resume tudo de um jeito perfeito. Estamos tentando governar a tecnologia do século XXI com processos do século XX. Existe um desencontro total entre a velocidade da IA e os métodos de supervisão que foram criados para uma outra era, um outro mundo. E esse desencontro, claro, tem um custo bem real, que não para de crescer. As organizações estão gastando, em média, 37% mais tempo gerenciando riscos de IA do que há um ano. Para você ter uma ideia, isso é quase um dia e meio de trabalho a mais por semana só para tentar manter os riscos sob controle. O volume de trabalho simplesmente explodiu. E qual o resultado disso tudo? Uma crise de confiança nos próprios sistemas. Para 73%, ou seja, quase 3 em cada 4 organizações, a IA acabou expondo falhas críticas nas suas estruturas de governança. Estamos falando de buracos enormes na visibilidade, na colaboração e até na capacidade de aplicar as próprias políticas da empresa. E talvez o dado mais preocupante de todos seja este aqui, a desconfiança interna. Praticamente todos os líderes, 94% deles, admitem que a própria organização onde trabalham está subestimando os riscos da IA. Ou seja, existe uma consciência de que existem pontos cegos perigosos, mas ninguém sabe muito bem onde eles estão. Tá, mas que riscos são esses que estão passando batido? No topo da lista, com 44%, estão as vulnerabilidades de cibersegurança, o que já era de se esperar. Mas a lista vai muito além. Inclui coisas como o uso de IA por empresas terceirizadas, falhas na governança de dados e um conceito bem interessante chamado IA sombra. Basicamente, é quando os funcionários usam ferramentas de IA por conta própria, sem aprovação. São riscos bem complexos, que se espalham por toda a operação. Beleza. Agora vamos ver o que acontece na prática com essa defasagem na governança. Porque não é só uma questão de risco, não. É sobre como esses processos antigos acabam criando gargalos e, no fim das contas, freando a própria inovação. O grande problema, no fim das contas, é o processo. O principal gargalo que 44% das empresas apontam é que a revisão de governança só acontece lá no final do projeto, tarde demais. Logo depois vêm as revisões manuais e a lentidão nas aprovações. Fica claro que aquele modelo antigo, onde a governança era só a última etapa, simplesmente não funciona mais na velocidade da IA. E além dos processos, tem outro problemão, a confusão de ferramentas. As equipes usam, em média, 3 sistemas diferentes para gerenciar cada área de risco. Com tudo tão fragmentado, a supervisão vira um verdadeiro quebra-cabeça. É quase impossível ter uma visão única, em tempo real, do que está acontecendo. E isso acaba forçando todo mundo a voltar para os processos manuais e lentos. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema, mas e a solução? É disso que a gente vai falar agora. Esta sessão mostra uma virada de chave gigantesca, um movimento quase unânime para modernizar os sistemas de governança e finalmente dar conta do recado da IA. E aqui, olha, a gente tem o ponto de virada.
um número que fala por si só. 98% das organizações planejam aumentar o orçamento de governança. Isso não é uma tendência, gente, é um consenso. As empresas entenderam que precisam botar dinheiro para consertar o problema e estão fazendo isso agora. E olha, não é um ajustezinho qualquer, não. O aumento médio planejado é de 24%. E o mais interessante, as empresas que já estão mais avançadas no uso de IA planejam um aumento ainda maior, de 29%. Isso mostra uma coisa muito clara. Quanto mais se usa IA, mais se percebe a urgência de ter uma governança forte. O que a gente está vendo, na verdade, é uma mudança total de paradigma. É o abandono daquela governança antiga, manual, que só reage aos problemas e que funciona em silos, para dar lugar a uma governança pronta para IA, automatizada, proativa e totalmente integrada aos processos do negócio. É uma transformação completa na forma de pensar. E onde as empresas estão colocando esse dinheiro? A prioridade número 1, com 45%, é melhorar a visibilidade. Porque, afinal, não dá para governar o que não se consegue enxergar, certo? Logo depois vem o fortalecimento da colaboração entre as equipes e a ideia de embutir as políticas de segurança direto nos fluxos de trabalho. A lógica é construir a governança dentro do sistema, e não como uma camada extra que chega só no final. E com isso, a gente chega na parte final, que talvez seja a mudança mais importante de todas na forma de pensar. A governança está deixando de ser vista como um custo, um obstáculo, para ser entendida como um fator essencial para a inovação, permitindo que ela seja segura, rápida e responsável. Mas apesar de todos esses desafios que a gente viu, o clima é de otimismo. Parece estranho, né? Mas 81% dos líderes estão confiantes de que seus processos vão conseguir dar conta da supervisão já no próximo ano. E de onde vem essa confiança toda? Provavelmente dos investimentos pesados que eles estão fazendo agora para modernizar tudo. Isso nos traz a mensagem central de toda essa análise. Governança de IA não é um freio, é um acelerador. É o que dá confiança para as empresas irem além, para desenvolverem projetos de IA ambiciosos, sabendo que os riscos estão sob controle. É uma vantagem competitiva. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Num mundo onde a IA está em todo lugar, talvez a maior e mais importante inovação de todas não seja a próxima tecnologia, mas sim a nossa capacidade de gerenciar tudo isso de uma forma inteligente e, acima de tudo, responsável.